Perfecto. Hola a todos, bienvenidos a este último seminario web del año de nuestra comunidad peruana de usuarios de DSpace. Soy César Olivares y voy a estar también moderando la sesión del día de hoy. Siempre las coordinaciones iniciales, recuerden que en el menú de la plataforma Zoom que estamos usando para conectarnos, tienen abajo una funcionalidad para ingresar sus preguntas. Cuando recibamos las preguntas lo haremos por esa pantalla, no por la pantalla del chat, para que luego las preguntas puedan ser consolidadas y compartidas. Cuando terminen las presentaciones tendremos espacio para ello. El seminario web de hoy está siendo grabado como los anteriores y tanto la grabación como las láminas estarán siempre disponibles en la página de la wiki del grupo de usuarios de DSpace. Bueno, empezamos. Estamos muy contentos de estar con ustedes para este seminario de hoy que se llama Edición Masiva de Metadatos con OpenRefine. Nos acompaña para la presentación Washington II. Washington es un amigo de la región, él es brasilero. Él trabaja en el IBICT, que es el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología. En algunos aspectos es como el par brasilero del CONCITEC para muchos temas. Y él es el coordinador del Laboratorio de Métodos de Tratamiento y Difusión allá. Él nos va a contar sobre cómo los datos que exportamos desde el DSpace podemos luego editarlos antes de subirlos nuevamente con la ayuda de OpenRefine, que es una herramienta desarrollada por Google. Y también esperamos que nos cuente un poquito sobre cómo están trabajando allá en Brasil con la gestión a nivel nacional de sus repositorios. Bueno, Washington, muchas gracias una vez más a ti y por estar acá. Adelante con la presentación. Oh, muchas gracias, César. Yo agradezco mucho la oportunidad de poder compartir un poco la experiencia que tuvimos con esa edición de metadatos en DSpace, utilizando OpenRefine. Desde já peço perdão por mi português mal hablado a todos e vou em frente. Bem, a ver, ok, solo um pequeno sumário do que pretendo falar. Vou falar um pouco de nosso portal, nosso nuevo nacional de la referência, que é Oasis BR, e BDTD, que é nossa Biblioteca Nacional Digital de Teses e Dissertações. E também, o objetivo principal desta apresentação, desse webinar, é apresentar DSpace, como se opera DSpace em Brasil, e também como se estamos procedendo com a curação de los dados por meio de OpenRefine. Bem, em relação a Oasis BR e BDTD, eu vou apresentar como são os portais de búsqueda, como se compõe a rede nacional de repositórios, como é o background tecnológico e de interoperabilidade, e como é utilizada essas plataformas a nível nacional e internacional. Entonces, el portal brasileño de publicaciones científicas de acceso abierto, OASIS BR, y la Biblioteca Digital Brasileña de Teses y Disertaciones, BDTD. Son esos dos portales. Para accederlos, basta seguir la URL oasisbr.ibict.br, o para BDTD es bdtd.ibict.br. Entonces, essas duas plataformas, esses dois portales, agregam mais de 500 instituições que têm mais de 1.200 fontes de cosecha, e também agregam 2.300.000 documentos. Fundamentalmente, os três tipos de fontes que temos são repositórios institucionais, las bibliotecas locales de teses y disertaciones, y las revistas electrónicas de acceso abierto.
Hoje temos aproximadamente 100 repositórios institucionais, 115 bibliotecas digitais de teses e dissertações que agregam mais que agregam mais de 1.300.000 documentos. Aqui não está muito correto. Perdão, aqui há um erro no slide. O que eu quis dizer aqui que onde está e aproximadamente quer dizer as revistas eletrônicas são como 1.030, as fontes de teses e dissertações são 115 e os repositórios institucionais são cerca de 100. E os repositórios institucionais agregam 605.000 documentos, as teses e dissertações são cerca de 580.000 e as revistas eletrônicas agregam como 520.000 documentos. Então, estas fontes estão distribuídas pelo Brasil como um todo, mas centralizadas na região sudeste e centro-oeste, mas temos muitas fontes que vêm também das regiões norte e nordeste, e sul também, principalmente. E da tecnologia que corre por detrás desta infraestrutura é o software de la referência, o LA Harvester, que hace la cosecha de las fuentes, la transformación de los metadatos y la validación para depois exponer estes registros em BDTD e OASIS-BR. De OASIS-BR, os registros são conceituados também para RICAP, que é uma iniciativa semelhante ao OASIS-BR, só que de Portugal. E também são exportados para La Referência e, por meio de La Referência, são exportados ao OpenNet. E a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações é exportada para NDLTD, que é uma biblioteca internacional de teses e dissertações. Temos hoje como cerca de 1,5 mil usuários por dia em OASIS-BR, mas a mais acessada a plataforma é BDTD, porque é mais conhecida, é mais antiga e não necessita mais de marketing. OASIS-BR, creio que necessita mais. Então temos como 20.000 o pico de 20.000 usuários por dia em BDTD. É uma marca significativa. Então, com respeito a DSpace, vou falar só das versões que temos instaladas em Brasil, como está distribuído também geograficamente em Brasil, as distribuições que temos customizado para facilitar a instalação e a configuração de DSpace em contexto nacional. E manual de DSpace que é uma tradução de manual de inglês para português, mas que também agrega outras especificidades que trabalhamos em contexto nacional. E também, por fim, o objetivo desta apresentação, que é exemplos de curação de metadados com OpenRefine. Então, a maioria de los DSpace instalados em Brasil são 135 instalações, mas temos a maioria nas últimas versões, 5 e 6, mas temos grande volume ainda na versão 4, necessitamos migrá-lo para a versão 5 e 6 de preferência, não? E mais adiante a 7. E temos uns poucos em versões 1 e 3. 90% das instalações de repositórios em Brasil são DSpace. Esse é um dado importante. A distribuição geográfica dessas instalações está aqui representada. Os círculos maiores são os que têm mais documentos e os menores são os que têm menos. Então, o maior repositório que temos em Brasil tem como 150.000 documentos, registros, e os círculos chicos são como 2.000, algo assim. Então, temos uma distribuição específica, uma customização de DSpace 4 específica para teses e dissertações,
que nós chamamos de Sistema de Publicação Eletrônica de Teses e Dissertações, que é um paquete específico para esse fim, mas que é baseado em DSpace, chamado TED. Necessitamos migrá-lo para a versão mais recente de DSpace 6 e, quizá, 7 quando estiver pronta. Para repositórios institucionais, temos também uma customização muito sencilla de DSpace, que chamamos DSpace Standard ou DSpace repositório padrão em nosso idioma, e que é só uma configuração de los formulários de entrada e outras configurações importantes para nós outros, e também alguns ajustes de layout. Está disponível também no GitHub, assim como o TED, e a URL está cá. E a principal feature desta customização é o Input Forms, que já deixa o repositório pronto para ser compatível com as diretrizes internacionais, como o OpenAIRE e nossas diretrizes internas nacionais também, de ligamento de metadados. E temos, então, este manual, e esse manual tem as instruções de instalação, de configuração de DSpace e como utilizar essa versão padrão, essa DSpace Standard que trabalhamos, e também é possível baixá-lo nesta URL. Pois bem, chegamos ao tema da apresentação, que é como fazer a curação utilizando o OpenRefine. O que hacemos exportamos os metadados que queremos curar por meio de um arquivo CSV. Então, importamos isso em OpenRefine. O OpenRefine tem uma série de ferramentas que auxiliam muito a limpeza dos dados. Então, depois de limpios, reimportamos as modificações para dentro de DSpace. E isso DSpace já hace desde a versão 3, creio, muito bem, e vem sendo aprimorado com o tempo. Então é uma feature muito madura e que podemos utilizar com muita segurança. Então, o primeiro passo é descargar o OpenRefine. A OpenRefine tem para diversas distribuições de sistemas operativos, por exemplo, Windows, Mac ou Linux. Eu vou utilizar o Windows porque minha máquina, meu ordenador está em Windows, mas pode perfeitamente correr também em Mac e Linux, não há problema. Então, vou exibir agora alguns exemplos e vou passar na fase mais prática da apresentação com estes exemplos, que como curar as URLs, como migrar elementos de uma coleção para outra, e também na normalização do releno de campos, algumas ferramentas interessantes como Cluster Edit, que tem em OpenRefine, e como, por exemplo, eliminar metadados, se quer também na operação que é possível ser feita. Então, vou sair da apresentação e vou para a parte mais prática do webinar. Então, eu tenho uma instalação de teste de DSpace acá. A primeira coisa a se fazer é necessário ter registrado como administrador do repositório para que possa extrair os dados e fazer as transformações e a curação dos dados. Então, vocês têm que logar com o administrador. Eu tenho alguns testes que hice, mas então toda búsqueda que é hecha genera uma lista de metadados. Por exemplo, se quero solo os dados de Barreto, Aldo, Albuquerque, posso exportar esses metadados só clicando em este botão.
acá. Isso genera uma tabla, um arquivo em CSV que já foi descarregado. Está acá. Mas eu quero editar toda a massa de metadados que tenho em meu repositório. Então, basta clicar na búsqueda e exportar todos os metadados do repositório que no mesmo botão. Acá, então, vai salvar um arquivo chamado Search Results. Como tenho vários Search Results, ele vai chamar como Search Results 4. .csv. Então, vou agora descarregar OpenRefine. OpenRefine, só um momento. Ok. OpenRefine, basta procurar em Google OpenRefine e a opção de download. E, em meu caso, vou instalar Windows Kit. Okay? Então, muito sencillo. Aqui já um arquivo barrado e vou descarregado e vou substituí-lo para que é muito tranquilo. Só um momento. É um arquivo binário, então é só descompactar e executar. Então não há nenhum segredo. Só um momento, só porque estou na apresentação, tá tardando mais do que esperava. Um minuto. Só alguns segundos e está listo. Ok. Então, estamos, foi descarregado em downloads, não. Então, foi em documentos, aqui está, em documentos, vou descompactar o arquivo barrado, aqui está, ele vai criar uma carpeta chamada OpenRefine, Win 3.3 beta, dentro há outra beta, e só o que tenho que fazer é executar este OpenRefine, que é binário. Executando, vai abrir este diálogo. Ok. Desculpa, porque creio que há outro em execução. Ele não deixa executar dois ao mesmo tempo. Tem uma versão mais antiga que estava em execução. Então, para executá-lo, basta clicar e que já vai entrar em execução e abrir uma ventana com a instalação em performance. Então, vou selecionar o arquivo CSV descarregado, o último descarregado, que é esse Search Results 4. Aqui há que fazer umas coisas. Primeiro, que antes de mais nada, observar a codificação de caracteres. DSpace, em geral, está correndo em servidor Linux, então a codificação de caracteres, em geral, é UTF-8. Então, é necessário cambiar a codificação de caracteres para UTF-8, para que não haja caracteres incorretos. E também cambiar para comas, aqui comas separate values, que são o formato do arquivo. Aqui, pronto, listo. Aqui está o arquivo que foi exportado de DSpace. Okay. Então, coloco em Create Project. Desculpe, foi muito rápido, mas cliquei em Create Project e ele criou uma tabla que pode ser editada, e vou dar sequência às edições.
Então, a primeira coisa, aqui eu tenho como se fosse arquivo CSV, mas em um espaço em que posso fazer um monte de operações. Por exemplo, uma coisa muito frequente é que as URLs vêm quebradas de DSpace por má configuração de DSpace. Podemos ver aqui que esse problema ocorre. Então, aqui está localhost 8080, XMLUI, handle, isso não está bem. Se eu clicar, não vai a lugar nenhum. Então, eu posso corrigir esse problema da seguinte forma. Aqui, clico na coluna que quero editar, clico em Edit Cells, Transform, e aqui ele abre um diálogo onde posso aplicar uma série de expressões regulares e outras coisas que fazem a transformação de toda a coluna. E aqui o que hago é uma expressão muito sencilla que é replace. O primeiro argumento é value, que é o argumento da própria coluna. E eu vou substituir, por exemplo, esto http html ui /handle / né? Para uma outra coisa a ver como está aqui minha instalação de DSpace. Deveria ser algo como isso aqui para que funcione. Deverá ser a URL de tu repositório, mas aqui está como um ordenador, uma máquina interna e por isso tem esse endereço IP. Voltando aqui. Então, aqui substituo por este prefixo. Mas mais que isso, necessito colocar /handle também, senão não vai andar. Handle. E cerro os colchetes. Listo. Então, aqui há um problema, tenho que colocar outra slash aqui. E listo. Então, as URLs que têm o prefixo localhost 8080 XMLUI handle vão passar a ser http 192.168.880 / DSpace 6 / handle / número identificador de registro. Então, ok. E listo. Aqui está. Então, agora, quando clico em uma URL, ela já me leva... aqui há um problema. Porque necessito utilizar outro navegador, mas vou só pegar este valor e aqui abrir uma outra ventana e despegar aqui. E conseguimos ver que já anda. Já consegue localizar o registro. Pois bem, agora necessitamos aplicar essas modificações no repositório, né? Mas agora o que tenho é esta planilha que está aqui em OpenRefine. Necessito exportá-la e reimportá-la dentro de DSpace. Eu vou fazer isso várias vezes para entendermos bem o processo. Então, hice esta modificação. Uma informação importante é que qualquer modificação hecha pode ser regressada, não há limites para undos. Então, não há que preocupar-se se algum erro na transformação é possível voltar e regressar e depois fazer corretamente a transformação que deseja. Então, vou exportar esta tabla como está em um arquivo CSV também. Então, vai salvar um arquivo chamado search results 4 csv.csv, só para sabermos qual arquivo temos que subir a DSpace. Então, vou salvar. Este é o nome.
Está em Downloads. E vou a DSpace importar estas alterações. Então, DSpace estando logado como administrador, vou a opção administrar, contenido, importar metadados. Importar metadados, seleciono o arquivo editado, que foi este, e pongo subir. Pode tardar um pouco, um rato, porque se tem muitos registros, às vezes tarda um chiquito. Aqui está. Aqui há uma questão que é necessário fazer não por interface, mas pelo terminal. Por quê? DSpace tem um limite de edição de metadados já por default. Então, é possível cambiar esse limite, mas aqui está como standard. Então, está dizendo que there are too many changes. Please import fewer changes, adjust the limit, or perform the input directly on the server. Então, eu vou pela última alternativa, que é perform the input. Não pela última, mas eu vou pela segunda. A segunda, que é ajustar o limite que pode ser alterado via interface. Tá? Aqui também já é possível ver que ele já mostra quais são os câmbios que foram hechos. Então, todas as URLs que estavam com localhost 8080 passaram a ser desta maneira. Se eu tivesse com o meu limite ajustado, eu poderia já dar como aceitar e os câmbios seriam propagados. Sempre as URLs estão sendo cambiadas. Vou ajustar o limite. Então, acá estou em el terminal de DSpace para fazer este ajuste. Não é como ajustar o limite pela interface, é um problema, mas há que fazê-lo só uma vez e listo. Não há mais que ser feito. Então, vamos a config. Dentro de config temos modules. E adentro o arquivo bookEdit. Então, bookEdit tem o limite que está aqui, ó. A hard limit of the number of the items allowed to be edited in on-go in the UI. Então, eu vou alterar esse limite aqui por standard, é só 20 records, 20 registros, para como 1000. Não há problema, não é problema. É só uma segurança, porque algumas vezes isto pode sobrecarregar a memória e tudo mais, mas aqui está tranquilo. 1000 está um bom número. Aqui está, vou salvar os cambios. E tenho que reiniciar o Tomcat. Perdão por estou mais técnico, mas é só uma vez que hace isso e listo. Então, hace shutdown, startup de Tomcat e veamos. Vai dar alguns segundos para carregar novamente. Só um minuto. A ver. Só um minuto. Momento. Sim, está quase. Está pouco. Pronto. Listo.
Agora, vou recarregar a pantalla. Melhor. A ver. Vou a página principal e vou fazer de novo, novamente. Administrar, contenido, importar metadados, selecionar o arquivo, Search Results 4, CSV, subir. Aqui podemos, incluso, observar por logs o que está acontecendo. Vai tardar um rato, mas já foi. Não houve tempo. Já lo foi. Então, você está aqui. Importar metadados e os mesmos cambios. Não. E o que tenho que fazer é verificar se está tudo ok, se os cambios que são hechos estão de acordo, e apply changes. Desta vez vou observar só o que ocorre em logs para vermos que está haciendo, se há erros ou não. Mas não é necessário fazer isso. É só uma maneira também, se tem acesso a terminar, é possível fazê-lo. Então, aqui está o log de hoje. Houve um erro, mas não foi de agora. Então, vou pôr apply changes e vou observar o log. Aqui o log está fazendo todas as alterações, está reportando todos os cambios que estão sendo aplicados. Podemos ver por acaso se algum erro ocorre. Não dá para, é muito rápido, mas é só porque está reportando todos os cambios que estão sendo feitos. Só um momento. É bom, isso é bueno para vermos que está andando, está correndo bem e o fato de estar processando em la ventana não significa. Bom, foi. E agora vai escrever de fato nos índices as alterações. Primeiro está escrevendo. Aqui já reportou que as alterações foram hechas, mas para além de fazer a base de dados, é necessário fazer os índices de búsqueda. Então, você está fazendo isso agora em Solr. A ver, mais um rato e tudo já está listo. Um momento. Ok, temos todos os registros corrigidos. Foram muitos registros, creio que deveria ter corrido menos. Mas tudo bem. São 831. Só para mostrar que é possível editar largas quantidades de registros. Está quase lá. Bom, enquanto isso, vou mostrando outras coisas. Ele vai... finalizou. Terminou. Agora, vamos ao repositório e verificamos que qualquer URL já está correta. Aqui está, por exemplo, este registro. Aqui é a configuração que está errada ainda em repositório. Não é a correta. É necessário modificar a construção da URL. Mas o registro já está corrigido. Então, aqui está. A URL está correta. Se clicou, fazendo retorno do mesmo registro. Então, a alteração foi hecha. Os cambios foram aplicados corretamente. Só voltando ao OpenRefine. Podemos fazer outras alterações. Por exemplo, se escolhemos migrar alguns elementos de uma coleção a outra, podemos fazê-lo por OpenRefine. Como é hecho?
no repositório, seleciono os registros que quero cambiar para uma coleção nova. Por exemplo, vou em menos registros agora. Por exemplo, eu quero criar uma coleção de ciência da informação. Então, vou título ciência da informação, que são os subjects, né? E vou exportar solo estes 53 registros. E vou cambiar a coleção onde devem estar. Então, vou exportar primeiro. Então, exportar Search Results e vai exportar como Search Results 5, que é o último exportado. Então, volto a OpenRefine. Aqui não vou mais trabalhar nesta tabla. Vou carregar uma nova com o novo arquivo, Search Results 5, e faço a importação, cambio a codificação para o UTF-8 e também o tipo de arquivo, que é CSV. E aqui está listo, Create Project. E só tenho os 53 registros que foram exportados e quero cambiar. Desta coleção, que aqui está discriminada, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, barra 2, /2, para, por exemplo, /3, que é uma outra coleção de repositório. Primeiro, antes de mais nada, não tenho esta coleção, só tenho uma coleção, creio, em repositório. Então, vou criar uma nova para onde irão estes registros. Vou chamá-la de test 2. Seguinte, aqui vou deixar como tudo standard. Estou como administrador, então tenho permissão de fazer tudo. Bom, esta coleção se chama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, /834. É o identificador da coleção. Então, o que eu tenho que fazer é cambiar o /2 em OpenRefine por /834 para migrar aqueles registros para esta coleção. Então, vou fazer isso. Aqui está. Então, na discriminação da coleção está /2 e vou cambiar para /834, se não me engano. Mas já peguei o valor e está tranquilo. Então, vou fazer de novo, novamente, replace value. Deixa eu despegar primeiro o valor que quero cambiar para não perdê-lo. E vou cambiar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /2 para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /834. Aqui é necessário colocar uma. Listo. Aqui está. Então, 834, isto será cambiado. Então, aqui cambiou de /2 para /834. Agora, mesmo procedimento, vou exportar novamente a modificação em um arquivo chamado Search Results 5, CSV, salvar. E aí vou a Space, administrar, contenido, importar metadados, seleciono o arquivo, subir. E foi muito rápido porque são poucos registros, são só 54. Então, aqui está dizendo que vai remover da coleção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /2 para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /834. Que é a coleção teste 2. Então, de teste, vai a teste 2. E listo, só apply changes.
E foi muito mais rápido porque foram só 53 modificações. Então, vou a minha comunidade, teste, tem duas coleções, e a recém-criada teste 2 já tem os 53 registros que foram migrados de uma coleção teste para a coleção teste 2. Bom, este outro exemplo, outro que é muito frequente também. Agora, não vou fazer todas as importações todas as vezes, só vou mostrar em OpenRefine como faz as transformações, porque já entendemos, compreendemos como faz a importação para DSpace e a exportação de OpenRefine. Então, vou voltar àquele Project 4, que foi lo trabalhado com todos os metadados, 831, e vou observar umas coisas. Por exemplo, em contributor author, temos, não, perdão, vou primeiro a um campo que é muito frequente no preenchimento incorreto, que é DC rights ou DC type. Vamos para DC type, é melhor, perdão. Então, DC type tem uma opção que hace facet, text facet. Clica neste botão, facet, text facet. E aqui me mostra as ocorrências deste campo, desse type. Aqui está com PT BR, porque é brasileiro, português brasileiro. E aqui eu posso alterar, por exemplo, eu não quero outro, eu quero saber o que é este outro no alinhamento do campo. Então, outro, se clico em outro, me mostra o que é. Outro, aqui está, puedo ver que é um editorial para a revista de tendências. Então, outro, neste caso, é editorial. Então, altero para editorial. Ok? Já fez a alteração. Aqui, vemos que há artigo, que seria artículo em espanhol, e artigo de periódico, que seria artículo de revista, de journal. Então, quero juntar estes dois. E basta que faça a alteração em artigo de periódico para artigo. Aqui eu posso fazer exclude, que já seleciona, não seleciona mais só editorial. E agora tenho todos os artigos em um só termo, llenado, artigo. E também puedo observar como os que não estão alienados, que são em blank, e colocar como posso excluir, por exemplo, estes de lá processamento, que não quero alterá-los. Então, vou aqui, aqui tem que estar claro que excluir do arquivo exportado não vai excluí-los do repositório, vai apenas no processá-los e nos câmbios que vou aplicar. Então, posso removê-los aqui de OpenRefine, Edit Rows, aqui em All, Edit Rows, e Remove Matching Rows. Ok? Então, fico com muito menos registros, como 271, e é muito mais rápido de processar. Outra coisa que pode ser hecha aqui, por exemplo, em Date Issue. Aqui, se hago novamente um facet, text facet, me mostra o ano da publicação, mas percebemos que alguns têm não só o ano, mas o mês, o dia, e supondo que queremos só os anos. Então, o que hacemos é um facet específico, que é, vou fazer facet, mas não facet por text facet, mas um customized facet, que é text length facet. Então, length facet, vou fazer o facet pelo comprimento do string que está alienado.
y que quiero solamente los strings que son un chiquito maior que los 4 caracteres, que são exatamente os que aparecem aqui em cima, que quero alterar. Então, venho acá, altero para solo 2012, aqui solo 2005, aqui 2006, tiro 2017, 2014, 2015 e 2017. Listo? Então, agora tenho todos os anos bem preenchidos, llenados, né? Outra coisa que posso fazer, o cluster e edit. Exemplo, em autor, temos aqui, quando o campo é repetitivo, tem mais de uma ocorrência de valor, de space tem um separador que é a slash vertical. E aqui, para fazer a normalização, necessito explotar estes campos repetitivos. Como hago? Clico acá, esse botão, e clico em Split, Multi-Value Cells. E aí me pergunta qual é o separador, é esse, as slash verticais. E pronto, agora separou, tem nomes separados, né? E posso agora verificar se há ocorrência de nomes que são muito semelhantes, mas que foram lenados de forma diferente, distinta. Vou acá, clico em Edit Cells, Cluster e Edit. Aqui verificou que tem Espírito Santo, Carmelita do e Santo, Carmelita do Espírito Santo. É a mesma persona. E isso pode ocorrer de muitas diferentes, distintos campos. Aqui em autor só ocorreu uma vez. Mas clicamos em Merge e Merge e Reselect in Recluster. Listo. Todas as duas entradas do nome Carmelita do Espírito Santo são agora a mesma e nos facets vai ficar muito mais sencillo de localizá-la. E então, agora tenho que voltar e juntar os campos repetitivos e hago isso com Edit Cells, Join Multi-Valued Cells. E uso o separador de DSpace, que é as dos slashes verticais. Listo, agora juntou novamente e tenho nomes normalizados. Outro campo em que isso pode ser interessante, por exemplo, é subject. Deixa eu procurar subject. Aqui está. Porque aqui houve um problema. Deixa eu ver como. Sim, ok. Aqui há o subject também tem campos que são multivalorados. Então, em subject vou e hago novamente split multivalued cells. Tá? Aqui é um problema na interface, porque estou utilizando Edge ao invés de Chrome. Mas posso resolver isso, ao invés de cambiar para Chrome agora, com uma operação interessante que é eu posso trazer a coluna que quero trabalhar para mais acerca do princípio da tabla, por acá em Edit Columns, Reorder, Remove Columns. Então, eu quero trabalhar com DC Subject PTBR. Onde está? Acá.
e vou trazê-lo para mais arriba, aqui. Listo, aqui está. Então, está todos os subjects que foram explotados. E agora eu vou fazer a mesma operação de cluster e edit. Vou repeti-la. Cluster edit. Aqui já é muito mais interessante, porque aparecem muitos campos que são muito similares e que representam o mesmo termo, mas que estão ordenados de maneira diferente, distinta. Então, aqui basta selecionar que quero que todos esses 3 elementos sejam convertidos em comunicação científica, recuperação da informação, propriedade intelectual, regime de informação, biblioteca pública, produção colaborativa, abordagem polistêmica, dinâmicas. Aqui creio que são coisas distintas, não é necessário fazer o merge. Sistema da informação. Aqui, incluso, os 2 sistemas de informação são os mesmos, elementos. Política de la informação, e BICT está com maiúsculas e minúsculas. Redes sociais, teoria da ciência de informação. Bom, aqui está todo que necessita fazer o merge. Então, agora o merge. Só sobrou ICT, que quero manter como está. Aqui também há outros algoritmos de clustering. Por exemplo, N-gramas e fingerprint também pode ser utilizado e pode customizar o tamanho de N-grama, por exemplo, 5, e traz algumas coisas interessantes, mas aqui eu creio que não, são todas siglas distintas e por aí vai. Mas pode ser interessante utilizar outros algoritmos que não o principal, que é fingerprint. Por exemplo, acá, não sei, transferência, aqui ó, transferência de informação, da informação, não sei se é a mesma coisa, mas só para mostrar, aqui ó, informação e conhecimento. Aqui, informação e conhecimento. Aqui, creio que poderíamos já fazer lá o câmbio. Mas é isso. Essa ferramenta de Cluster Edit é muito útil e queria apresentá-la a vocês. A ver, é possível também remover metadados. Por exemplo, não queremos mais llenar algum campo, exemplo, queremos remover el campo citación. Eu puedo solo clicar acá e como transformations, edit cells como transformations, e puedo colocar to null, que aí vai a deixar todos os elementos nulos. E por aí vai na limpeza deste campo. Não há mais este campo alienado. Isso algumas vezes é interessante quando temos um campo que é dados sensível e que necessita ser removido do repositório. É necessário manter a coluna para dizer que esta coluna foi cambiada e que os valores dessa coluna foram cambiados e para nulos. Sim, a ver se há mais coisas a ser. Sim, esta aqui, por exemplo, se essa limpeza de campo DC, Identify Citation, mas depois me desespero, não deveria ter borrado isso. Vou voltar a qualquer momento na trajetória de modificações de cambios que hice. Então, por exemplo, aqui já retorna todos os elementos de DC, Identify Citation. Não sei, OpenRefine é uma ferramenta muito poderosa e que pode fazer muitas coisas distintas e não deveria, assim, teria que ter uma classe de sei lá, umas 8 horas
falando sobre isso para tentar chegar perto de quais são as funcionalidades que tem, mas são muitas e como se diz, aí instruções na internet, no site de OpenRefine mesmo tem um manual OpenRefine, a ver, Hub, não, porque Edge é muito tá mal. Deixa eu ver aqui. Voltando aqui, OpenRefine, deixa eu ver, documentação. Então, há um livro. Esse livro, não sei se pode ser barrado. Aqui está para comprar como $10, mas se um de vocês querem, eu posso compartilhar. Que isso não esteja sendo, já está sendo gravado, né? Pode compartilhar minha cópia, PDF. Mas há muito material na internet. Basta procurar OpenRefine. Quero reemplaçar um valor de uma coluna por outra. Já tem instruções na internet. Tem aí Wiki for the Developers. Há muita documentação para OpenRefine. E é um tema muito interessante para ser explorado. Não sei, César e demais, não sei se eu estava planejando falar até aqui, até cá. Não sei se foi claro ou tem dúvidas que posso tentar escorrer agora. Agora, não sei. Estou disposto a respondê-las. Sí, muchas gracias, Washington. Realmente es una herramienta muy potente y que nos va a ayudar mucho. Acá en Perú estamos a prontos a tener una nueva versión de nuestras directrices para repositorios y luego vamos a tener, lo sabemos a nivel regional, la transición a la guía 4 de OpenAIRE, ¿no? Que eso ya será cuando se dé, y esto termina siendo muy importante. Nos queda bien poco tiempo para preguntas. Si alguno tuviera alguna en la caja de preguntas, por favor, conscientes de que probablemente pueda responder solo una pregunta o dos, Washington. Hay una pregunta que te han hecho, pero no sé si es específica de OpenRefine, que dice que Edgar Eliseo cuenta que tuvo problemas tratando de cambiar la tesis adjuntada en el registro por una nueva y no salió un error que no le permitió cambiar el PDF por otro. ¿Cómo se hace ese proceso? Pregunta. Ok. Então, este processo não é possível fazer por la tabla de metadados. Ela não exporta, não apunta para o PDF. É necessário fazê-lo manualmente. Ou há outras técnicas de exportar e importar registros de Space que exportam também os arquivos adjuntos ao registro. Mas por OpenRefine não é possível fazê-lo. Isso é uma limitação de Space, porque de Space não apunta para o arquivo em la tabla e não é possível fazer a vinculação entre arquivo e a tabla de metadados. E nesta técnica. Poderias mostrar outro exemplo modificando outro campo? Ok. Assim, eu posso mostrar muitos exemplos, mas a técnica é a mesma. É sempre a mesma, que é fazer replaces, fazer transformações com expressões regulares em los campos. E desejar ponto para este material que pode ajudar muito e mostrar todo o potencial de campos que pode cambiar. Una pregunta más, Washington, preguntan perdón. si es que se puede usar OpenRefine con los repositorios que tienen DSpace 5 o 5.6. Sí, 5, 4, até 3 é possível. Ok. Y también preguntan si es que va guardando todos los cambios que se va realizando como para restaurar o cómo estaba antes. Sí, totalmente. Aqui, como havia mostrado, pode voltar a qualquer momento e também depois avançar onde queiras dos câmbios que foram feitos.
E vai guardando isso. Agora, muito importante, uma coisa. Quando cerra o Opifine, terá essa ventana aberta, essa daqui, em caso de Windows. E para cerrá-lo, é necessário dar um Ctrl, não sei como se diz em espanhol, é Ctrl da tecla, né? Ctrl Sí, C. Sim, control Ctrl C, C. ok. Ctrl C, porque aí vai salvar o projeto depois antes de cerrar. Senão, perde os cambios. Isso é muito importante. É Claro, si necessário. cierras la ventana de Sim, atrás, la ventana de comando, y no has grabado los cambios, perdiste todo. Ok. exato, exato, Sí, exato. me apena, pero ya no tenemos tiempo para más preguntas. Te agradecen mucho los participantes y yo también al nombre del Concitec. Un agradecimiento también particular para Lyrasys, que es la nueva casa organizativa de DSpace, que está apoyándonos con toda la infraestructura para realizar estos webinars y para la documentación que tenemos en nuestro grupo de usuarios peruanos. Invitarles una vez más a que continuemos la conversación en el canal Slack del grupo Washington. Tú participas Perfeito. también del canal, entonces podemos Sim. seguir conversando por ahí cualquier pregunta adicional. Gracias a todos por su tiempo del día de hoy. Es el último webinar también del año, así que felices fiestas para todos. ¿Algo más? Creo que no. Washington. Não, perfeito. Eu queria agradecer novamente e estou disponível para qualquer dúvida que quieras lá por Slack e puedo responder. Muy bien. Y gracias a Michele también que está por ahí Perfeito. detrás Graças, apoyándonos. Michele. Graças, Michele. Graças a todos. Un Thank you, gusto a Michele. todos. Um abraço a todos. Esto concluye nuestra sesión de hoy y espero que sigan disfrutando el resto de su día. Hasta luego. Hasta logo.